pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Christine, o Carro Assassino, de 1983. Christine é um clássico do terror, é um filme que eu já mencionei brevemente aqui na Trasheira, quando eu fiz o ranqueando dos filmes do John Carpenter, e ele ficou bem alto no ranking da filmografia, acho que ele ficou no meu 5º lugar, se eu não me engano. Ele é um filme que é muito pedido aqui nos comentários por uma sessão Trashback, provavelmente a sessão Trashback mais pedida atualmente, e eu só não tinha feito ainda porque eu queria ler o livro do Stephen King, que eu tô adiando há anos, e eu queria ter essa base de comparação aqui antes de falar do filme. E o que eu fiquei bastante surpreso é que, apesar do livro, até na versão Pocket, ser uma monstruosidade de 700 páginas, acho que a equipe do Carpenter fez um bom trabalho de adaptação para enxugar essa história e deixar ela com menos de 2 horas de duração. E o que aconteceu para esse filme existir é que foi o começo dos anos 80, o Stephen King estava lançando vários livros que eram um sucesso, os livros estavam virando filmes e minisséries que também estavam sendo sucessos, e aí ali no começo da década, Stephen King estava trabalhando em 2 livros grandes, o Christine e o Cujo. E o King na época tinha ficado amigo do produtor Richard Kobritz, que produziu a série do Salem Slot. Ele enviou esses 2 livros que ele estava trabalhando para o produtor, dando a opção lá do que ele queria fazer, e ele escolheu Christine como o próximo projeto. Como o Christine começou a ser produzido antes do livro ser lançado, então tanto o livro quanto o filme saíram em 1983. Mas enfim, o que acontece é que esse produtor, o Kobritz, também era amigo do Carpenter porque ele produziu aquele filme dele chamado Alguém Me Vigia, aquele suspense Hitchcockiano que ele fez no mesmo ano que Halloween e que foi esquecido pelo tempo. E daí ele puxou o Carpenter pra dirigir. Não é um projeto que o Carpenter idealizou, né? Ele mesmo diz que foi um filme que ele fez mais como diretor contratado, mas ainda assim é um filme que tem muita cara de Carpenter, porque ele tem um estilo único, né? O filme então foi lançado e ele não foi um sucesso estrondoso, mas ele também não foi um desastre de bilheteria igual o The Thing que tinha acabado de lançar e igual outros filmes do Carpenter que geralmente não são muito bem aceitos na época. Mas igual boa parte da filmografia do Carpenter, ele foi ficando mais reconhecido com o tempo. Hoje em dia ele já virou um cult classic, ou talvez nem cult classic, talvez só um clássico mesmo do terror. Com certeza é o filme de carro assassino mais famoso, porque sim, existem outros. E a Christine virou uma vilã icônica que já foi representada, parodiada em várias outras mídias da cultura geral, do terror e tudo mais. Então antes de falar mais sobre o filme e comparar com o livro, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram Christine, o que vocês acham desse filme, deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão embaixo na descrição do vídeo, e também seja membro da Trasheira. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe alguns filmes que a gente fala aqui através de votações, além de apoiar a gente, que é muito importante. Também já vou liberar o aviso de spoilers, porque é uma sessão Trashback, sempre tem spoilers nesses vídeos, e também vocês podem ter percebido ou não que eu tô usando uma camisa aqui da própria, né, da grande Christine. Essa é uma camisa do Shirt of the Grave, e se você gosta de filmes de terror, inclusive os mais lado B, eles provavelmente vão ter uma camisa deles lá, então dá uma olhada no site deles também. Então é isso e vamos lá falar do filme, e se for pra falar de jeitos que ele destoa do livro, ele já começa com um pé na porta e soco na cara, né? A primeira cena do filme não existe no material original, e ela serve pra ditar a maior diferença dessas histórias, que é a própria Christine, o que deixa ela sobrenatural. O filme não responde essa pergunta, ele já começa com uma cena de linha de produção fordista, com vários Plymouth Furies sendo feitos na fábrica, um deles já vem com uma cor vermelha suspeita ali, que destoa do resto, e quando os técnicos vão mexer no carro, ela fecha o capô na mão de um, o outro entra na Christine, começa a fumar um cigarro, deixa cair umas cinzas ali, e ela fica bolada e mata o cara dentro do carro. Então o filme já deixa claro na primeira cena que a Christine tá vindo possuída de fábrica. Provavelmente a cor vermelha dela, que no livro é justificado como uma pintura customizada que o velho, que é o dono do carro, pediu pra ser feita, no filme é a própria Christine como entidade que nasceu ali, virou e falou: pô, eu não quero ser um desses carros sem graça bege, não. A explicação que o livro dá é diferente, porque a Christine tem um dono chamado Roland LeBay, que é um velho muito do filho da puta, que é tão malvado e ama tanto o carro dele que a energia negativa do maluco contaminou o carro, fez a família dele morrer lá dentro, isso fez o espírito do velho passar pro carro. E no melhor estilo Stephen King surtando no final do livro, tem alguma chance do velho ter sido uma entidade também que foi
substituída no nascimento, mas isso é colocado mais de um jeito meio metafórico ali. De qualquer jeito, eu acho que o filme fez bem em simplificar essa história, e eu sinceramente até prefiro a Christine só como a entidade carro que tem autoconsciência e é malvada. Eu acho que ela acaba sendo um personagem muito mais interessante ali, com mais personalidade, do que sendo só uma ferramenta para um fantasma de um velho dirigir, que é mais ou menos o que acontece no livro. Porque, cara, basicamente a trama que acontece aqui é a Christine carro meio que se apaixonando e ficando ciumenta do Arnie, o protagonista, né? E isso eu acho que é muito mais legal. E uma outra diferença que acontece nesse começo é a própria estrutura da história. O livro já começa com o Arnie comprando a Christine e a história vai desenrolando daí. Mas o filme muda algumas cenas de ordem pra ter um pouco mais de desenvolvimento dos jovens e todo o drama adolescente que acontece ali antes do carro entrar na jogada. O que eu também acho que é uma decisão esperta. Então a gente tem praticamente 2 ou 3 protagonistas aqui sem contar com o carro. O primeiro é o Arnie Cunningham, que é o jovem que vê a Christine toda sucateada na rua, fica fissurado por ela e quer comprar e restaurar o carro. Ele é interpretado pelo ator Keith Gordon, que eu acho que faz um trabalho bem aqui, se não um pouco canastrão, e que recentemente parou de atuar e ele trabalha mais como diretor de séries de TV. Ele é um personagem que tem um tipo de surto controlado acontecendo ali ao longo da trama, que o ator consegue passar bem e, mais importante, ele consegue fazer o personagem ter extremos muito grandes. Então ele no começo do filme parece ser um personagem diferente dele no final do filme, porque é a influência da possessão ali que o carro tá fazendo no menino. No começo do filme eu acho que ele é até mais caricato, que ele é aquela coisa bem nerd hollywoodiano, que o cara fica falando que é feio, mas assim, tipo, ele não é tão feio quanto ele fala que é, ele só usa um óculos grande e anda curvado, é meio tímido, não sabe falar com os outros, fica na dele ali. Conforme ele vai ficando possuído pelo carro, ele vai mudando tudo, o visual dele, a atitude, que do nada ele vira um cara transão, meio galã, que não aceita que ninguém olhe torto pra ele, e disso ele vai pra 100% maníaco muito rápido. E eu acho que o Keith Gordon manda bem nisso, porque ele é um cara esquisito, ele não é alto, ele não é forte, mas ele consegue ser muito ameaçador e imprevisível no final do filme, só pela cara de maluco que ele tá fazendo. Acho que uma das cenas mais tensas pra mim é quando ele tá no final dirigindo a Christine, bebendo e acelerando e fazendo uma cara como se ele estivesse num transe ali, enquanto o amigo dele tá apavorado no banco do carona. Mas acho que o mais importante que ele estabelece antes aqui, bem no começo do filme, é o relacionamento entre o Arnie e o Dennis, que é o melhor amigo dele. O Dennis é mais ou menos o protagonista do livro, só que como o livro já começa com o Arnie sendo influenciado a comprar o carro ali por uma presença sobrenatural, um fascínio ou alguma coisa assim, a gente não vê tanto da amizade dos dois, isso acaba sendo mais uma coisa de flashbacks ali, de memórias. O filme decide focar um pouco mais nisso no primeiro ato, e eu acho que a amizade deles é muito bem estabelecida. Tem essas cenas que são só os dois andando de carro, falando merda, uma coisa meio, os jovens sendo jovens, sabe? E aí vão tendo todos esses draminhas e personagens secundários na vida dos dois que acabam nem sendo tão relevantes pra trama do carro assassino assim. Tem a garota que é líder de torcida, que tem um crush no Dennis, mas que ele só ignora ela, e ela não faz nada no filme. Eu acho que essa trama adolescente toda tem bastante foco no livro, porque é uma das temáticas principais ali. O Dennis tá sempre refletindo sobre como agora ele vai sair do colégio, ele vai ter que virar um adulto, vai ter que aceitar as responsabilidades, tá com medo do que vai vir no futuro. Então não deixa de ser uma história de amadurecimento ali que tá acontecendo. O que acaba sendo refletido um pouco no comportamento do Arnie também, né? Já que ele era o menino nerd modelo que começa a ficar muito rebelde, sair do controle dos pais e tal. Dá pra ser uma história de amadurecimento meio torta ali também. No filme eu acho que essa temática se perde um pouco, mas pelo menos esses personagens e toda essa coisa do colégio ali serve pra criar uma ambientação legal, pra construção de mundo do filme, dá pra dizer. Mas a parada mais relevante do relacionamento do Dennis e do Arnie, que é bem mostrada no começo do filme, é como o Dennis sempre protege o Arnie dos predadores do colégio e até da vida, né? A gente vê como o protagonista é desaforado e tá sempre na defensiva, quando o amigo dele interage com os adultos, né? O velho que vai vender o carro, ou o outro cara trambiqueiro que é o dono do balcão onde ele vai estacionar o carro pra consertar ele. O Dennis tá sempre vendo essa galera sacaneando o Arnie e tá tentando se impor ali pra dar uma justiça pro amigo dele. E acho que isso acaba sendo mais visível no confronto que eles têm com o Buddy Hepperton. É aquilo, né? É muito clássico de livro do Stephen King ter esse personagem que é o antagonista secundário, que é o cara babaca do colégio, que tem uma corja de babacas que acompanha ele, que tem uma faca que ele usa pra ameaçar o protagonista em algum momento e que acaba tendo essa rixa mortal com o protagonista. Ele é bem esse tipo de personagem que se você conhece qualquer coisa do Stephen King, você já sabe quem ele é no momento que ele aparece. Os capangas dele não tem quase nada de caracterização, mas pelo menos todos eles têm um visual distinto e dá pra você sacar legal quem é quem ali. Inclusive, um deles
pode ser um rosto familiar aqui na trecheira, porque ele é interpretado por um cara chamado Stuart Charno, o famoso Ted Cachaça de Sexta-feira 13, parte 2. O cara que sobreviveu ao Jason porque ele ficou no bar o filme inteiro enchendo a cara. Pois é, brother, ele escapou do Jason, mas a Christine pegou ele. E uma coisa legal de eu ter visto o filme logo depois de ter lido o livro foi ver como eles conseguem adaptar bem essas cenas, assim, quase exatamente igual. O diálogo de várias e várias cenas do filme é tirado diretamente do que o King escreveu, e vários personagens secundários você consegue ver que eles usaram a descrição do livro ali pra fazer o personagem, tipo esse professor durão lá que para a briga, ou até os pais do Arnie. No livro eles têm uma participação muito maior na história, inclusive, no filme eles só desaparecem da metade pro final. Mais um caso peculiar de adaptação que eles fizeram aqui foi com o velho que vende o carro pro Arnie. A cena começa bem igual, com eles parando na frente da casa do velho, o Arnie ficando fissurado de cara pelo carro e já querendo comprar, mas o personagem do velho aqui é uma junção de personagens do livro que eu acho que não faz 100% de sentido no filme. No livro são dois personagens, é o Roland, que é o velho que vende o carro, que eu já mencionei, que é o cara que vira o espírito que possui a porra toda, e o George, que é o irmão dele bem mais simpático, que ajuda o protagonista e dá uma de professor enredo. No filme, os dois personagens ainda existem. Eles colocam que o Roland era o dono do carro, mas que ele morreu e acaba que o irmão dele faz os dois papéis na trama. Eu acho que acaba ficando um personagem meio confuso, porque no começo, ele tem o visual do Roland do livro, né, que é o velho meio nojento com um colete ortopédico todo sujo, e repete o diálogo cretino todo de quando ele vende o carro. Ele é desagradável ali de maneira geral. Mas na outra cena que ele aparece, ele já tá um pouco mais amigável, com o mesmo vocabulário esquisito, mas é porque ali ele tem que pegar a parte do George de explicar a trama. Eu acho que isso acaba sendo não tão ruim quanto podia ser, por causa do ator aqui. A galera lembra mais dele como o vizinho, o velho Marley do Esqueceram de Mim, e ele consegue fazer funcionar bem aqui, porque acho que ele consegue misturar as características dos dois personagens. Então faz uma parada uniforme nas duas cenas, ele não é de todo escroto na primeira e nem de todo bonzinho na segunda. O que eu acho que acaba ficando mais sem sentido é como isso afeta o personagem do Arnie. Porque conforme o Arnie vai sendo influenciado e possuído pela presença da Christine ali ao longo do filme, ele começa a replicar várias frases, expressões e xingamentos que o velho falou pra ele quando ele tava vendendo o carro no começo. No livro isso faz sentido porque ele tá sendo possuído por esse mesmo velho depois que ele morre, então ele tá pegando todos os maneirismos dele. No filme isso poderia ser justificado com Christine possuiu o velho também e por isso aqueles maneirismos não eram deles, eram da Christine o carro, só que eu acho que fica aleatório porque o velho que é dono do carro já morreu. Então o Arnie tá sendo possuído pelo carro e pegando maneirismos de um personagem que não convivia com o carro. Isso não faz muito sentido. Talvez não seja tanto a atitude do velho assim, mas mais essa atitude anos 50, meio canastrona que ele tá imitando, que dá pra entender como se fosse isso, porque é o que acontece com o visual dele ao longo do filme, né? Conforme ele vai dando mais rolê com o carro, ele também vai mudando muito a aparência dele. E a aparência dele é muito inspirada em coisa dos anos 50, né? Ele vai ficando com essa coisa meio rockabilly, com a jaqueta de couro, o cabelinho com gel. Então é como se o personagem estivesse voltando no tempo pra uma outra época. O que acaba também sendo uma desconstrução desses filmes e obras no geral que fazem essa romantização exagerada dos anos 50. Dá pra pensar que o Arnie tá sendo lentamente transformado ali em um personagem de Grease nos tempos da Brilhantina, só que extremamente cuzão. E assim, ele vai ficando tão babaca, mas tão babaca que eu acho que ele começa a ficar obviamente possuído ali, sabe? Talvez ele fique babaca demais, que chega a um nível que a gente não vê mais nada do Arnie original. Tudo que ele interage com as pessoas parece ser uma ameaça ou só uma cena meio constrangedora, esquisita. Então assim, a gente teve uns momentos mostrando a amizade dele com o Dennis no começo do filme, mas eu acho que podiam ter mais alguns momentos ao longo da trama que o Arnie de verdade aparecesse ali pra mostrar um pouco o que tá em jogo, sabe? Essa temática toda de anos 50 também é bem presente na trilha sonora, que eu acho um uso muito bom de músicas aqui, que a trilha rock and roll do filme faz parte da trama e parte da comunicação dos personagens. Porque a Christine usa o rádio dela arbitrariamente pra colocar uma música tocando ali, que a letra é o que ela quer comunicar pras pessoas. Então o Dennis tem uma cena que ele entra lá na oficina pra tentar abrir a porta, que tá trancada do carro, e ela começa a tocar uma música do Little Richard, que fala sobre como ela escuta a galera batendo na porta, mas você não pode entrar. No final, quando eles estão destruindo Christine, ela começa a tocar uma música que é o Rock and Roll Veio Pra Ficar, que é meio que um deboche do carro, ele falando, vocês não vão conseguir me matar. No livro, a música também faz parte. O Stephen King coloca um trecho de música sobre carros no começo de cada capítulo, e a rádio que sintoniza só em música dos anos 50 é parte importante da história também, mas esse uso da música como um método de comunicação do carro é genial.
E claro, além dessa trilha de rock toda, tem a trilha do John Carpenter, que é aquele horror synth de sempre, que também é icônica e também é muito boa. Eu falei que o filme tinha 3 protagonistas além do carro, mas eu não falei da terceira até agora, que é a menina Lee Cabot. Ela é a garota nova que chega no colégio, que ninguém consegue chamar ela pra sair porque ela rejeita todo mundo, até ela aparecer num date com o Arnie no jogo de futebol americano lá da escola. Então começa essa trama de romance, que acaba sendo um triângulo amoroso entre o Arnie, a Lee e a Christine, o carro. Porque, a garota começa a ter ciúmes do carro e o carro começa a ter ciúmes de volta também. A Christine tenta matar ela sufocada com um pedaço de comida ali dentro. A garota engasga e a Christine tranca as portas, acende uma luz enorme ali. Cria um ambiente bem ameaçador, esquisito. Até um transeunte aleatório aparecer e salvar a garota. O que é um pouco esquisito, né? Parece só um Deus Ex Machina que aparece ali do nada, um cara aleatório. No livros tem um pouco mais de contexto, que é um cara que eles tinham dado carona e que a Christine tinha ficado bolada com isso. Dá pra dizer que não é só um triângulo amoroso, porque o Dennis eventualmente entra na jogada, apesar de que o filme não deixa isso muito claro, mas desde o começo a gente vê que tem alguma coisa ali, porque o Dennis tenta chamar a garota pra sair, ela fala que não pode, porque tem outro date. Quando ele descobre no meio do jogo de futebol que o outro date é o Arnie, ele fica tão bolado que ele para de prestar atenção no jogo, sofre um acidente e ele quebra as pernas e fica boa parte do filme de cama no hospital. Depois que a Lee tem uma experiência de quase morte dentro do carro, ela decide que não quer mais sair com o Arnie, não quer ver mais o carro dele, e pra mim acaba que perde um pouco de sentido também, porque ela faz todo esse discurso sobre como o carro tentou matar ela, pra no dia seguinte ela tá indo com o Arnie saindo lá como se nada tivesse acontecido ver o carro, sabe? Numa questão técnica, eu acho que esse filme tem um visual muito bom também. Ele tem uma fotografia bem legal, que é bem sombria numas cenas noturnas e que aproveita bem o carro. Os faróis da Christine aparecendo no fundo viram um tipo de mau presságio quase, e é muito bem utilizado. Ela chegando e acendendo essa luz enorme, deixando todo mundo cego, fazendo umas silhuetas ali na tela. E tem várias cenas que a gente vê ela se aproximando de fundo só, como se fossem os 2 olhos se aproximando. O Buddy e o amigo dele estão dirigindo o carro e a gente vê a luz se aproximando de fundo, até isso começar a incomodar os personagens, mas eles não conseguem ver quem é por causa da luz forte, eles não sabem que é o carro que eles destruíram. E a mesma coisa acontece depois, quando a Lee tá saindo da casa do Dennis, a gente vê ela atravessando a rua e vê os faróis chegando bem de fundo, como se fossem atacar ela, mas é só o Arnie que tá indo visitar o amigo, então dá esse susto falso ali. De ambientes, eu acho que o design de produção mais foda que tem aqui é a garagem, oficina, balcão, tudo mais do Darnell. Acho um ambiente muito icônico ali, e eu gosto que tem um preparo visual na trama ali. Na primeira noite que eles chegam nessa oficina, a gente já vê uma placa falando que tem uma prensa hidráulica pra esmagar carro ali, que vai ser usada no final, e a gente vê o trator no fundo que o Dennis vai usar no final pra destruir a Christine. E não tem como falar de visual sem falar da direção do Carpenter, né, que é essa coisa bem técnica de sempre. Ele usa essa razão de aspecto bem larga, bem widescreen, e usa bem todo o espaçamento da tela. Ele tem planos com muito movimento ali, ponto de vista dos personagens andando pelo colégio, ou então uma parada que eu acho legal, que é muito plano fixo em carro. A cena da linha de produção no começo do filme eu acho fantástica, que são várias câmeras fixas nos Plymouths passando ali, tem câmera que acompanha o diálogo dos personagens fixa em capô de carro também. Acho que pra um filme que é sobre carro assassino, nada mais justo, né? Mas acho que uma das cenas mais icônicas do filme, assim, de visual, é quando o Buddy e os amigos dele invadem a oficina de noite pra quebrar a Christine. É uma cena muito bem coordenada ali, com posicionamento de atores, quase como se fosse um musical, sabe? Eles todos parando em volta do carro, o maluco sobe em cima como se ele fosse começar a cantar. Talvez seja até uma piada direta com Grease mesmo, que acontece umas coisas assim também, né? Mas de visual marcante, é óbvio que o maior do filme é a Christine, né? E tem muitas variações da Christine rolando no filme. Pelo que eu pesquisei, eles usaram 23 carros diferentes, e nem todos eram do mesmo modelo, né? Que é o Plymouth Fury. E todos eles estavam em estados de destruição diferentes, pra mostrar como a Christine vai se regenerando também, né? E também pra fazer as várias cenas que ela vai bater em alguém ou bater em alguma coisa. Muitos desses carros só foram destruídos na filmagem. Um detalhe visual importante também, que acontece muito no filme, é o odômetro do carro, que mostra a contagem de quilômetros regredindo, mas que mostra visualmente essa questão da Christine tá se regenerando e voltando no tempo, tá tentando zerar a quilometragem dela ali. E tem esses vários visuais icônicos dela, né? Tem ela destroçada inicialmente, que tem um efeito dela andando
soltando uma fumaça tóxica por aí. Tem ela metade construída, que eu acho que é um dos visuais mais interessantes do filme, que a gente vê que ela tá com a lataria amassada, tá com umas coisas ali meio bizarras, tipo metade da grade da frente nova, metade da grade da frente velha, e a fotografia ainda coloca uma luz forte só nessa metade nova ali, então o truque de luz realça essa diferença ali das metades do carro, isso é bem legal. Tem o visual dela em condições perfeitas quando ela se regenera, tem o visual dela vandalizada depois que o Buddy e os amigos destroem o carro todo, e tem o visual dela toda queimada também depois que ela pega fogo numa explosão quando ela tá matando a galera, que de novo é um trabalho de arte ali, de efeitos muito bons. E falando em efeitos, eu tenho que ressaltar todos os efeitos práticos que acontecem aqui, o que é surpreendente porque ele não é um filme de gore, mas é um filme de efeitos práticos e de um trabalho mirabolante de dublês, assim, principalmente. No começo, a primeira cena que a gente vê o carro se regenerando, parece que o John Carpenter vai dar truque na direção, né? O motor do carro todo fudido. Aí corta pra um plano longo ali que passa pelo carro, mostra a reação do Arnie, a gente escuta barulho de metal retorcido e quando volta pro carro, o motor tá bonitinho ali, inteirinho, como se nada tivesse acontecido. A primeira vez que eu vi esse filme, eu lembro que a minha reação foi, pô, cara, eu não acredito que ele vai fazer esse carro se regenerando off-câmera e não vai mostrar nada. Mas aí ele engana a gente, porque ele vai lá e mostra. E os efeitos do carro se regenerando são muito bons. Foi que eles fizeram uma carcaça de plástico, colocaram em cima do carro e colocaram uma bomba hidráulica dentro do carro pra puxar essa parada pra dentro. Gravaram a parada sendo puxada e amassada e depois colocaram no filme de trás pra frente pra dar a impressão de que ela tá se regenerando e desamassando ali. É um efeito simples, mas que dá um visual muito único e funciona muito. E outra coisa que eu gosto das mudanças que o filme faz também são as cenas de morte. Porque no livro, praticamente todas as cenas de morte são só atropelamentos que acontecem ali normal. Tirando a cena que a Christine quebra a parede de uma casa pra matar o maluco que tá dentro dela. Mas aí os caras não fizeram por causa de orçamento, imagino eu. Então a Christine aqui, ela sempre mata a galera de um jeito que é um atropelamento, mas é um atropelamento um pouquinho mais criativo. O primeiro cara que morre é um dos capangas do Buddy. Tem uma cena tensa ali, que ele tá andando de noite na cidade, ele vê o carro que ele acabou de quebrar todo reconstruído no beco e fica meio na dúvida do que tá acontecendo. Mas aí tem essa cena muito foda dele correndo por becos estreitos, que seriam uma salvação, mas que a Christine continua acompanhando, raspando na parede, soltando faísca, mostrando já que a presença do carro sobrenatural vai te pegar onde quer que você esteja. Quando ele entra num bequinho mais estreito, a Christine entra no beco mesmo assim, quebrando a lataria, amassando pra esmagar o cara contra a parede. Essa cena eu acho que é uma das melhores modificações que o filme fez, porque ela não acontece assim no livro, e eu acho que só mostra pra gente o poder, assim, do que a Christine pode fazer, sabe? A segunda cena de morte, que é o Buddy e os outros dois amigos dele, acontece em um posto de gasolina, que a Christine bate e explode o lugar inteiro, e daí a gente tem pra mim um dos visuais mais fodas do filme, que é a Christine pegando fogo, indo atrás do Buddy na estrada, e realmente tinha um cara, um dublê, lá dentro dirigindo com uma roupa de proteção de fogo, que eu imagino que seja a mesma sensação que dirigir um carro que ficou algumas horinhas debaixo do sol do verão aqui do Rio de Janeiro. A outra morte, que é muito modificada também, que aí eu não sei nem se é pra melhor ou pra pior, pra falar a verdade, é a do Darnell. Eu não falei muito do Darnell aqui, mas é porque ele é um personagem que é muito importante no livro, mas que no filme tem um papel extremamente reduzido. Ele é o dono da oficina onde o Arnie tá arrumando a Christine, e o Arnie começa a trabalhar pra ele, e o livro tem toda uma subtrama que o Arnie começa a trabalhar de contrabandista. Acaba caindo numa operação policial que prende o Arnie, que prende o Darnell também. E o Darnell tá começando a se ligar que a Christine é um carro meio sobrenatural e que ela tá atropelando a galera, e quando ele pensa em usar isso de moeda de troca pra polícia, a Christine aparece na casa dele e mata ele. No filme eles cortam essa trama toda e fazem só o Darnell indo investigar quando a Christine chega toda queimada na oficina depois de matar o Buddy. Ele descobre que o carro anda sozinho, não sei por que cargas d'água decide entrar no carro e sentar lá no carro todo queimado, e a Christine vai chegando o banco do carro pra frente até esmagar ele contra o volante. Até onde mortes automobilísticas vão, eu acho criativa e eu acho que faz sentido. Mas as condições pra ela acontecer no filme são meio estúpidas, porque o cara só foi burro. Tem esse outro personagem que é o Detetive Jenkins, interpretado pelo Harry Dean Stanton, um ator foda que fez muitos personagens secundários em muitos filmes. Ele aparece interrogando o Arnie depois da morte de todas essas pessoas, e essa cena eu acho que serve mais pra mostrar como tá a interação do Arnie com a Christine ali, quase como se fosse um relacionamento tóxico, sabe? Porque o Arnie, ele não consegue responder nada que o policial pergunta sem olhar pra Christine primeiro, meio que precisando da aprovação dela. E quando ele descobre que ela matou o Darnell, ele manda um "por quê?", que nem parece ser a pergunta pro detetive, parece ser uma pergunta pra Christine,
porque até onde o Arnie sabe, o Darnell não fez nada de errado. O Jenkins obviamente tá suspeitando do carro, mas ele não consegue provar nada e essa trama fica meio que por isso mesmo. O detetive inclusive morre no livro, mas ele sobrevive no filme, no final. Depois que a Christine já foi compactada, derrotada e tudo mais, ele aparece conversando com o Dennis e com a Lee, contando como eles foram os heróis da história, então fica meio que implícito que eles contaram tudo pra ele, que ele aceitou a ideia do carro sobrenatural ali e ficou por isso mesmo. Mas essa trama fica meio desfocada também, até porque boa parte dela foi cortada do filme e dá pra achar cenas deletadas no YouTube, tem muita cena com o Harry Dean Stanton. Mas tô chegando aqui na reta final da trama, né, que eu acho que é a pior coisa do filme. Como eu disse, o Dennis é um personagem que era pra ter mais foco, mas ele acaba ficando meio largado depois que ele fica no hospital. E por causa disso, a gente não vai vendo as suspeitas que ele tem da Christine se concretizando ali. Parece que a investigação que eles fazem no filme final é meio rasa, assim, eles nem comentam muito sobre as mortes que estão acontecendo, nem nada do tipo. E aí do nada corta pra uma cena do Dennis riscando uma mensagem no capô da Christine falando: "Me encontra mais tarde na oficina". O que eu, na verdade, achei um jeito muito maneiro dele se comunicar com ela no filme, que não acontece no livro, porque no livro ele fala diretamente com o Arnie possuído pelo espírito do velho lá, e é como aqui é o carro mesmo, e ele já é um cara meio desaforado, como a gente vê no começo do filme, ele só vai lá e risca a mensagem mesmo e ela que se foda, sabe? Eu acho isso legal. E o pior de tudo é que se você ver as cenas deletadas, tem muita coisa que melhoraria bastante essa reta final. Tem duas subtramas principais aqui. A primeira é a das assinaturas do Arnie, que são cenas do Dennis no hospital que foram cortadas, que o Arnie vai visitar ele e ele pede 2 vezes pra ele assinar o gesso. E nas 2 vezes ele faz assinaturas completamente diferentes, porque na primeira é meio que ele mesmo ainda e na última ele já tá possuído completamente pela Christine. Isso é uma prova física concreta que o personagem tem depois que ele mostra o gesso pra Lee e os dois conseguem concordar que tem alguma coisa errada acontecendo, que o Arnie tá possuído de fato. Mas o mais grave pra mim é que eles cortaram a subtrama do romance do Dennis com a Lee. Acho que eles quiseram deixar o romance que aconteceu ali mais ambíguo, ou eles não quiseram colocar o Dennis pegando ali porque podia ser visto como ela traindo o Arnie e ele traindo a confiança do amigo dele e podia deixar os protagonistas meio cretinos. Mas eu acho que tudo é muito justificável, né? Porque quem tava sendo escroto pra cacete era o próprio Arnie, né? Mas acontece isso, tem muita cena deletada só da Lee e do Dennis se aproximando, discutindo sobre o caso, e acaba com essa cena fatídica deles se pegando em um estacionamento, com os dois ali e um carro desfocado atrás deles. E a gente sabe que esse fundo desfocado tá lá por um motivo, e a gente vê esse carro saindo e quem aparece depois? Christine e o Arnie. Quando o Arnie sai do carro, a câmera sai desse ângulo e foca no Arnie pra gente ver a reação dele chocado percebendo. E aí quando eles percebem que o Arnie viu os dois se beijando, eles têm um confronto que o Arnie tenta atropelar o Dennis, que eles se xingam ali. E isso que dá a urgência que o filme final precisava, porque o Arnie vendo a namorada dele traindo ele com o melhor amigo, a gente sabe que isso dá motivação pra Christine só ir atrás e matar os dois quando ela quiser. Isso muda completamente o contexto da mensagem que o Dennis deixa no capô da Christine, que é uma coisa do tipo, ele sabe que ele vai ser perseguido. Então, ele fazer isso só tá adiantando um confronto ali que vai acontecer. O combate final acontece na oficina do Darnell, uma cena muito boa também, muito bem dirigida. Dennis e Lee estão esperando dentro de um trator ali a Christine aparecer, repassando o plano deles. Quando Lee desce do trator e fica no meio daquela garagem enorme, a gente vê os farol da Christine acendendo lá no fundo, que ela tava disfarçada debaixo de um monte de entulho, que de novo é o uso dos faróis, da luz ali pra representar esse perigo que tá aparecendo do nada. E mostra que a Christine e o Arnie, por tabela ali, são também espertos e têm uma estratégia pra pegar as pessoas. E o destino do Arnie é outra diferença que, pra falar a verdade, eu também prefiro o que fizeram no filme. Porque no livro o carro anda sozinho por aí, fica muito óbvio o que está acontecendo. No filme também, né, porque tem a cena do Darnell abrindo a porta e vendo que não tem ninguém lá dentro. Mas parece que eles ainda tentam criar uma coisa meio ambígua aqui, porque eles não mostram todos os álibis do Arnie, que ele sai da cidade quando a Christine mata a galera. Então a gente não sabe muito se o Arnie tá presente nas cenas de assassinato ou não. O que assim, eu acho que é um mistério meio inútil de se criar quando a primeira cena do filme já é o carro matando uma galera sem ninguém operando ele, né? E no final o Arnie de fato aparece dirigindo, com uma maquiagem tão pesada que ele parece já que é um zumbi ali. E eu acho mais legal ainda se você considerar as cenas cortadas do filme, como esse assassinato final, matando o Dennis e a Lee, tem um elemento passional do Arnie também, faz sentido nesse assassinato ele querer colar junto com a Christine. O que acontece é que no meio das batidas, o Arnie acaba sendo jogado pra fora do carro com um pedaço de vidro no corpo dele, e ele morre ali, tendo um último momento encostando no carro como se fosse a amante dele, como se ele estivesse dando um último beijo ali. O que eu acho muito poético, assim, mas que acaba pintando o Arnie como um dos vilões da trama, quando no livro ele não é exatamente assim.
mas eu acho que funciona. No livro, ele meio que morre entre capítulos em um acidente de carro provocado pelo espírito do velho. Ele morre como ele mesmo, que ele tá lutando contra o espírito, o carro perde o controle, bate e ele morre. Então assim, são dois destinos diferentes pro personagem, que eu acho que fazem sentido na mudança quando você muda também o vilão do filme, né? E eu acho legal também a reação da Christine sobre isso, porque como o filme também tem essa coisa da Christine talvez ter sentimentos pelo Arnie, ela para ali pra ficar de luto, faz 1 minuto de silêncio, desligada, sem luzes nem nada, e depois ela liga o rádio dela numa música triste, parte pro ataque de novo, super pistola, porque o Arnie morreu. Então assim, eu acho muito foda como eles conseguem criar essa personagem da Christine, que é um objeto inanimado, que não fala, mas que se expressa através de um dublê dirigindo, de luzes e de música tocando no rádio. Isso pra mim é o golpe de mestre desse filme. Eles destroem a Christine com um trator de um jeito bem direto ali. Eu fico um pouco chateado porque o final do livro, eles ao invés de um trator, eles usam um caminhão-tanque rosa-choque gigante chamado Petúnia, que eu acho que seria um visual muito meme pra ter no filme, mas eles não fizeram isso. Mas, de novo, é uma cena com efeitos ótimos, cara. O trator passando por cima da Christine, ela se regenerando enquanto o trator tá em cima dela, que é um efeito parecido com o que eu falei mais cedo no filme, é muito bom também. E acaba com o carro sendo compactado e destruído e tudo mais, né? Ainda tem esse cinismo tradicional do Carpenter ali, que os personagens estão olhando pro cubículo que virou a Christine toda esmagada, e do nada eles começam a ouvir uma música de rock and roll antigo, eles acham que é o rádio dela que ligou de novo, mas aí só passa um figurante carregando um rádio pra dar um susto falso, e aí todo mundo fica aliviado e vai embora, e aí pra subverter a cena de novo, a gente vê um pedaço de metal do cubo se reformando, como se a Christine estivesse pronta pra se regenerar ali mais uma vez. E cara, eu acho esse final foda, eu acho esse filme todo muito bom, cara. Então é isso, pra concluir, eu acho que Christine é um ótimo filme. Ele consegue criar um terror bem legal e um vilão muito icônico, sem ser muito gráfico nem muito apelativo, e ao mesmo tempo eu acho que ele é uma ótima adaptação também. Ele é muito mais simplificado, toda a questão da Christine, do espírito do velho e tudo mais. Eu acho que isso funciona perfeitamente pra um filme com menos de 2 horas. E é claro que acaba faltando uma coisa ou outra ali, tem esse final apressado que eu falei, mas isso que eu acho que é menos um problema da adaptação que eles fizeram, e sim um problema da montagem do filme, que acabou cortando muita cena que eu acho que era necessária pra trama. Se essas cenas fossem restauradas e tivesse uma versão do filme com 10 minutinhos a mais, 2 horas fechado ali, eu acho que ele seria um filme perfeito. Pra reviver uma JPEG antiga aqui do canal, eu vou trazer aqui agora a escala Stephen King de adaptação de volta pra colocar esse filme como o melhor dos dois mundos. Eu acho ele uma adaptação boa e um filme bom. Esse foi Christine e até a próxima.